O Instituto Ayrton Senna ajuda as crianças no quê? Isso, até responder essa parte. Então, eles fazem exatamente como você falou, a capacitação de profissionais. Porque daí, dessa forma, eles conseguem... O que é? Mas o que é? Eles dão cursos para os professores. Então, assim, pense que assim... Mas professor de ginásio precisa de um curso Não, do porque quê? o professor da formação de escola pública no Brasil, ele, assim... a gente está em São Paulo, você sabe, a gente vive numa bolha, né? Você tem que pensar no Piauí, no Acre, Tocantins, exatamente. Então, nesses lugares, se eles conseguem capacitar o professor no sentido de, tipo, sabe a geografia que você ensina? Então, agora tem isso aqui que você tem que ensinar. Sabe a maneira de falar com os alunos? Você precisa falar dessa forma aqui. Quer dizer, coisas socioemocionais. Então, assim, para você ter uma escola mais forte, digamos assim, você ter professores melhores, então eles escolheram trabalhar com professores. E eles têm escolas modelos, como essa escola que o Hamilton visitou lá aqui na Vila Mariana, você viu? Sim. Então tem escolas que eles têm alguns projetos base, mas o trabalho que eu vi que eles falam de não ter feito assim, eles podiam investir muito dinheiro e fazer 10 escolas espetaculares. Mas aí você não resolve o problema em escala, né? Você vai falar, tá bom, então nessas 10 escolas formam 1.000 alunos, então tá legal, você tem 10 mil alunos brasileiros todo ano muito bem formados. Tá, mas o universo de estudante Precisa de 100 mil. Milhões, né? Então a forma de capacitar os professores que é o grande impacto, né? Então eles conseguem fazer esse trabalho e o que é legal, né? Porque, por exemplo, você tem um nome Senna, ele atrai muita atenção, né? Então, tipo, o próprio Hamilton, ele vai lá, ele contribui. Então, o desafio agora deles que tá rolando, né, tá tendo esse momento de rebrand, é justamente tornar o Senna conhecido, mas não só para a gente que viu ele, mas para a nova geração, porque a nova geração, tudo bem, conhece o Senna porque o Hamilton fala bastante dele, a gente vê os grandes artistas. Porque eu ponho no YouTube direto. Mas e os seus netos? Entendeu? É isso que eu tô falando. Ela vai passar então, isso, eu acho. Né? O trabalho, esse é o desafio. E aí hoje existe, então, o Instituto Ayrton Senna, que cuida dessa parte de educação, e a área que eu trabalho agora, na época eu trabalhava no Instituto Ayrton Senna, mas de uns anos para cá eles desmembraram e chama Senna Brands, que é a marca Senna. Então, que é aquele duplo S que o Senna que criou, inclusive. Sim, na época mesmo. Foi Ducati, foi um monte exatamente. De coisa. Mas me diz uma coisa, quem financia os produtos, a venda dos produtos Senna, que financia o Instituto para poder fazer esses cursos, pagar a gente para fazer, Exato. Isso? E de doação, de gente... tem doação. Doação, de entidades. McLaren Senna, um cara comprou um McLaren Senna, ele indiretamente está ajudando a educação no Brasil. Porque, com quanto? Eu não sei, eu acho que eles nem revelam. Mas assim, não é... E deram uma também para o Instituto, que ficou com a família, né? E não é uma porcentagem pequena, é uma porcentagem considerável. Sim. Porque assim, e é justamente por isso. Por isso que você fala, mas a família Senna não se envolve em tantos projetos. Não, quando eles se envolvem é para ser um projeto. Eu acho que assim, é um case, cara. Eu vejo assim, eu já conversei com familiares do Fangio, já conversei com familiares de outros pilotos. A própria assessora do Schumacher, a Sabine, já veio falar comigo querendo... Porque eu acho que o case Senna é muito bem sucedido, né? Sim, de uma imagem que, né, mesmo quase 30 anos depois... Os argentinos são muito mais apaixonados pelo automobilismo que a gente. São muito mais. E Fangio não tem esse tamanho. Então, mas eu acho que o Fangio tem uma distância maior também. E eu acho que o lance do Senna que ajuda muito, que eu trabalho lá fazendo muita coisa. Então, assim, já tive a oportunidade de ir na fazenda do Ayrton, por exemplo. Eu fui lá, em Tatuí. Aí você vai lá... Aí você entra no quarto dele e você fala, cara, não parece que... Com as coisas do tempo, né? Parece que ele vai entrar lá. Deixa eu te questionar. Não. Não é da distância do Fangio. O Fangio é a época de Pelé, cara. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, o Fangio, a distância sim, porque pensa, estamos falando dos anos 50 versus anos 60, 70 do Pelé. O Pelé, 58, não, Pelé... O Fangio, a última corrida dele é 59, 58. O Pelé jogou, eu sou de 78, o Pelé jogou até 79, eu acho, 78 que ele joga no Costa. Né? Sim, mas eu digo assim... 74 no Brasil. João, estamos falando de 20 anos, mas vou te falar, mesmo assim, então, argentino é tão maluco pelo vírus. Não, mas o que eu tô te falando assim... E o Senna é um case absurdo igual Pelé. Eu tava falando da Fazenda, então, porque eu falei, aí eu fiz um vídeo lá, aí eu falei, a gente precisava imagem do Senna brincando com os aeromodelos. Tem. Tem, Então, assim, o Senna,
ele pegou embora, claro, fosse ainda... Você vê, a própria, já viu câmera on-board de Fórmula 1? Ela foi inventada em 86. Não. Tem um filme e tal. Não, tem filme. Não, você colocava 75. Máquinas ou coisa antes, né? Sim. Mas digo assim, na transmissão é 86. Então eu digo assim, cara, então pensa que assim, boa parte da carreira do Senna tem um board. Você entendeu? Você fala assim, vamos ver o Senna andando em Mônaco. Você fala, por isso que eu falo. E ainda bem que existe. Porque eu vejo jornalista falando assim, não, mas é porque o Senna agora tá virando, a volta da pole dele foi 1:28 e o Drogovic virou 1:28 de Fórmula 2. Eu falei, cara, vê só um board. Aí você vê um board de um, vê um board de outro, e você vê assim, o que era mais fácil de fazer. Pelo amor de Deus. Assim, não tem como comparar. Eu entendo assim, a comparação de você falar, nossa, como os carros hoje são rápidos, evoluíram. Isso é válido. Mas não é pra desmerecer o Senna. Então, mas pensa se não tivesse câmera on board, hoje as pessoas não estão falando... O Senna era um bosta. O Senna andava lento, ele era lento. É porque na época os caras não eram bons. Então, assim... Não, e outra, um negócio de 1.000 cavalos com 140 de torque. Isso, e zero pesando controle, 605 não quilos. Tem controle de tração, não tem controle de nada. O peso. É peso tudo analógico. O acelerador é um cabinho que vai e volta, não é fly-by-wire. E segundo o Bob Sharp, a grande vantagem do Senna era ser canhoto. Isso, é verdade. Porque ele conseguia trocar a marcha... A mão boa tava no volante. Não foi ele que disse, mas alguém falou assim, trocar a marcha qualquer macaco trocava. Não, mas mas é verdade. Tipo, qualquer cara que não tivesse... A marcha trocava. Mas segurar o tranco dos 1.000 cavalos e mais de 140 de torque... Mão firme. Na mão, era pra canhoto, porque não tinha câmbio do lado esquerdo. Isso, e de repente ele conseguia... Os caras, pra fazer isso, saber que o tranco vinha na redução, o cara freava... Um pouco antes. 3 metros antes. Você não freava um pouquinho mais dentro, porque ele sabia que ele aguentava. E aí você joga isso, às vezes... Claro que tem a ver.